Bom dia, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, passando aqui para lembrarmos aqui de um texto maravilhoso, sagrado, que está nas Escrituras, no livro de João, capítulo 5, a partir do 1º, que vai nos falar sobre o paralítico no tanque de Betesda. É impressionante, né, que a história desse paralítico fala muito conosco, porque ele estava ali há 38 anos. E a palavra não vai nos dizer se ele tinha amigos, se ele tinha parentes, se ele tinha vizinhos ou conhecidos, mas sabemos que ele continuava ali à beira do tanque que tinha 5 alpendres e ele estava à beira de ele estava próximo de um desses alpendres, à beira do tanque, porque lá em Jerusalém, esse tanque, quando um anjo descia, agitava as águas e essas águas tem o poder milagroso de curar. Então, quando era necessário estar ali próximo, atento, para quando essas águas se agitassem, viesse a ter contato ou mergulhar na água e ser curado. E aquele homem paralítico, o homem do tanque de Betesda, estava ali já há 38 anos. Ele não desistia de estar ali à espera de alguém que o colocasse ali nas águas e fosse curado. Mas esse alguém não aparecia, né? Acredito que passou 1 ano, 2 anos, 3 anos e ele ali continuava à espera. Passou-se 5 anos, 10 anos, ele à espera. Passou-se 38 anos e o homem continuava à espera de alguém que o colocasse naquele exato momento que as águas agitassem, que o colocasse na água. Mas ninguém aparecia para o ajudar. Mas chegou, né, um meigo sereno, Nazareno, que se compadeceu, teve compaixão deste homem e foi até ele. E Jesus, quando chega próximo, diante do homem do tanque de Betesda, ele diz: queres ficar são? Ele estava há 38 anos esperando por isso, mas Jesus perguntou para ele se ele realmente queria, né? Queres ficar são? Queres ficar curado? E ele diz: eu não tenho ninguém que me leve quando as águas são agitadas. E Jesus, que tem toda a autoridade, todo o poder, a sua palavra é a autoridade suprema. Ele diz assim: levanta-te, pega a tua cama e vai e anda. Levanta-te, pega a tua cama e segue, anda. E o paralítico começou a levantar, olhou para Jesus. Naquela mesma hora, a autoridade que tem na palavra de Jesus o deu força, o ergueu e ele se levantou e ele foi curado. Ele não sabia que aquele que estava conversando com ele tinha muito maior autoridade do que aquele movimento que acontecia nas águas, porque ele é a própria água que jorra para a vida eterna. Ele é a própria água que cura, que transforma, que liberta, que sacia, que é uma fonte inesgotável de cura, de milagre, de tudo que provém dos céus. Então, naquele momento, o homem do tanque de Betesda ficou curado. Olha só. Quando pensamos que não tem amigo, quando você pensa que não tem amigo, que não tem ninguém que o leve, que o ajude, que abre uma porta, que lhe socorra, Jesus, ele é o próprio amigo, nosso amigo mais fiel e único, verdadeiro. Porque o homem ali do tanque, ele estava à espera de alguém, mas ninguém se compadecia, ninguém queria o ajudar, ninguém se importava se ele estava ali já esperando há muito tempo. Mas Jesus, ele se importa. E ele se compadece daquilo que você precisa, assim como se compadeceu da necessidade que o homem do tanque de Betesda estava ali há tanto tempo esperando por alguém que o ajudasse. Ninguém foi, mas Jesus foi. Aquele que realmente importa, aquele que é o dono de tudo, aquele que tem todo o poder, toda a autoridade, foi ao encontro do homem que estava ali já há muito tempo esperando por uma oportunidade para descer nas águas, porque o anjo sempre vinha e movimentava as águas.
mas ele não tinha quem o levasse, porque a enfermidade que ele tinha impossibilitava ele de ir. Então ele ficava ali no mesmo lugar esperando, mesmo sem ter quem lhe desse uma esperança de ficar ali com ele ou de levar quando as águas começassem a movimentar, mas ele continuou ali esperando por uma oportunidade, esperando pelo milagre dele, apesar de não poder fazer nada, mas ele continuou esperando. Ele não sabia de onde vinha a sua ajuda, mas ele continuou esperando, porque quem continua esperando, quem continua perseverando na fé, no lugar certo, encontra a resposta. Ele vem, ele chega. Se o irmão não chegar, se o vizinho não chegar, se o parente não chegar, se o conhecido não chegar, Jesus, ele chega. E ainda que não esteja esperando por nenhum destes, mas esteja esperando só por Jesus mesmo, Jesus, ele chega. Ele chega, e quando ele chega no momento certo, e ele chega para transformar, ele chega para curar, ele chega para libertar, ele chega para apaziguar a tempestade, ele chega para fazer aquilo que o homem não fez ou que o homem não pode fazer. Porque tem coisas que o homem pode fazer e não faz. Jesus, ele faz. Tem coisas que o homem não pode fazer mesmo e não tem como fazer. Mas deixa eu dizer uma coisa, Jesus faz. Porque tudo é possível para o Senhor. O homem não podia acalmar a tempestade que estava ali no mar. Jesus, ele acalmou. Porque ele, até o vento e o mar lhes obedecem. O homem do tanque de Betesda não podia descer as águas porque o seu estado de saúde não possibilitava ele a descer. Mas Jesus foi até o homem. O homem do tanque de Betesda não teve uma ajuda humanamente falando de uma pessoa, né? Embora o Senhor Jesus tenha sido 100% homem, 100% Deus, mas falando de ser humano normal. O homem não teve a ajuda dele, o homem do tanque de Betesda, mas teve a ajuda do Senhor, Jesus, que foi até ele, que é a própria água, a própria vida, aquele que venceu tudo. Então não fique triste, não fique cabisbaixo, não pense que o Senhor não se compadece de você, que ninguém lhe ajuda, que você está num lugar que as coisas são difíceis, que você está numa situação que impossibilita você de realizar um sonho, de realizar um desejo, que impossibilita você de fazer algo que você queira tanto. Ei, Deus é especialista em chegar aonde tem a impossibilidade, porque onde tem a impossibilidade é aonde o nome do Senhor vai ser glorificado. Para o homem do tanque de Betesda, a impossibilidade dele era de descer as águas enquanto as águas estavam sendo agitadas. Ele não tinha nenhuma possibilidade de ir só, de fazer aquele movimento de ir descer aqueles degraus para ir para aquela água, e não tinha quem lhe auxiliasse, quem lhe ajudasse. Não tinha um irmão, não tinha um parente, não tinha um vizinho, não tinha um amigo, mas chegou um que vale por todos, que é um grande amigo fiel, é um amigo, é um irmão e é pai. Que agora nos fala o novo evangelho que quando nós o aceitamos, ele passa a nos chamar de filhos. E nesse momento que o homem estava no tanque de Betesda, ele ainda não tinha o conhecimento, ele não tinha conhecido o poder supremo do Rei supremo e eterno que é Jesus. Ele ainda não era chamado de filho, mas ele estava passando por um momento de uma impossibilidade e tinha muita vontade de realizar aquilo que era descer quando as águas fossem agitadas. E Jesus, que tem muita compaixão, se compadeceu dele e o ajudou. Imagina você que é filho. Imagina você que agora é filho. Como pode você pensar que um pai não vai cuidar de um filho e de todas as suas necessidades? Deus, ele se compadece de todos. Deus, ele faz por todos. Mas quem é filho é especial. Quem é filho
tem direito. Quem é filho tem direito à herança. Quem é filho tem direito à casa do pai. Quem é filho é cuidado. Quem é filho é chamado de príncipe. Quem é filha é chamada de princesa. E quem é princesa é muito especial para o pai. Quem é príncipe é muito especial para o pai. E agora nós somos o quê? Príncipes e princesas, filhos do Rei Eterno e Supremo. Então o que eu quero te dizer é que tinha uma impossibilidade para esse homem do tanque de Betesda, mas o Senhor chega na impossibilidade para realizar aquilo que nós não podemos realizar, para destravar o que estava travado, para abrir a porta que estava fechada, para transformar aquilo que estava precisando de transformação, para curar onde estava precisando de cura e para também o nome dele ser glorificado, porque Jesus disse: levanta-te e leva a tua cama, leva o teu leito. Para quê? Para que todos vissem que antes ele estava sobre aquele leito à beira do tanque de Betesda, mas agora ele estava carregando aquele leito nas suas costas, para que todos vissem que ele era algo antes e agora ele é algo depois que conheceu Jesus, porque o antes não se compara com o depois. Não dá nem para se lembrar do que era antes. Agora, quando o Senhor Jesus chega e transforma o cenário que está, Deus, ele transformou o cenário por completo. Tirou ele ali onde ele estava, à beira do tanque, tirou ele daquele cenário físico. Primeiro o curou, né? Deu força, deu fôlego de saúde para ele, deu força, deu saúde total. E agora tira ele daquele ambiente ali, que é o ambiente de espera, da beira do tanque, de próximo do tanque. E ele passa a viver a sua vida como antes não vivia. É assim que Jesus faz conosco. Ele transforma a nossa vida por completo. Ele transforma de tal forma que até de cenário ele muda. Olha que Deus tremendo, que Deus maravilhoso. Quando ele chega, meu irmão, ele chega para transformar as nossas vidas por completo. E ele trabalha na impossibilidade. Qual é a impossibilidade que você está tendo? Qual é a dificuldade que você está tendo? Eu te apresento hoje alguém que é especialista na impossibilidade. Jesus, ele é especialista na impossibilidade. A nossa impossibilidade é a forma de Deus dizer assim: você não pode. Até aqui você pode, mas a partir daqui você não pode. Mas eu posso, porque eu tenho a chave que fecha e a chave que abre. Então, aquilo que é impossível para você, para mim é possível. Tudo é possível para o Senhor e tudo é possível para o que crê. E também que nele aguarda, que nele espera. O homem do tanque de Betesda estava esperando por um milagre. Jesus é que é o dono do milagre. O homem do tanque de Betesda estava esperando por algo que ele queria muito. Só Jesus pode te dar aquilo que você quer muito. E ele dá em abundância. E ele dá de forma suprema, majestosa. O homem foi marcado por décadas de paralisia e impotência, e de repente ele se levanta imediatamente através da palavra que tem toda a autoridade, que é a palavra de Jesus. Ele pega a sua cama e começa a andar, testemunhando uma transformação instantânea e completa. Você está disposto a testemunhar? Você está disposto a dar honra a quem fez isso, a quem fez aquilo, a quem vai te levar, a quem vai fazer, a quem vai transformar? Que nós venhamos dar honra a quem tem honra, dar glória a quem tem glória. O homem do tanque de Betesda, ao levantar-se imediatamente e pegar a sua cama e andar, ele estava dando glória ao Senhor e testemunhando, dizendo que foi aquele que foi ao encontro dele quando ele estava ali à espera no tanque de Betesda e foi curado. Foi aquele homem que foi até ele. Escute, Jesus, ele pode, ele quer e ele pode principalmente ir exatamente onde você está.
Só basta que você tenha um coração contrito e quebrantado, porque a palavra do Senhor nos fala que Ele não resiste. Os Salmos falam que Ele não resiste a um coração contrito e quebrantado. Este Ele não resistirá. Então clame ao Senhor com sinceridade, com a verdade da profundidade do seu coração, dos seus sentimentos, porque Deus, Ele é justo, Deus, Ele ama a verdade, Ele é um juiz justo, Ele é supremo, Ele tem toda a autoridade, e quando nós nos achegamos a Ele com a verdade, com o coração mesmo derramado perante Ele, Ele diz, ao soberbo eu resisto, mas a quem é contrito e quebrantado perante mim, aquele que é verdadeiro, aquele que expressa a sua verdade, que o seu trabalhar é a verdade, que a sua busca é a verdade, que não anda com a mentira, esse eu não resistirei, e este também eu não abandonarei. Quando ele vir a mim, quando ele clamar a mim, eu não resistirei. O meu coração também se derreterá por ele, porque ele chegou a mim com a verdade, com a verdadeira adoração, com o verdadeiro clamor. Ele se derreteu também perante mim. É por isso que Jesus fala, né, quando ele está ali contando sobre, quando ele estava no templo, que muitos dos sacerdotes, muitos daqueles que estavam maiorais ali ofertando na hora no templo, botava suas ofertas lá, onde recolhia as ofertas, e chega a viúva e coloca só uma moedinha. E os outros colocaram aquele que era no saquinho, né? Na época, colocava aquele saquinho cheio de moeda, colocava aquelas melhores ofertas, mas eles tinham o quê? Muito para dar, tinha muitas ofertas. E a viúva tinha só aquela moedinha. Uma viúva quer dizer alguém que já era sofrido, viúva porque não tinha esposo, viúva que às vezes não tinha condições. Então Jesus sabia a condição daquela mulher, e quando ela dá só aquela moedinha ali e deposita como oferta no templo, Deus, ele se agradou da oferta da viúva, sabe por quê? Porque ela deu o que ela tinha de melhor, com a adoração, não porque ela deu o que tinha de melhor, mas porque ela deu com amor, com reverência, com gratidão, porque muitos podem dar o que tem de melhor, mas pode dar sem a verdadeira reverência, sem o verdadeiro amor, sem o verdadeiro cuidado. Por isso que ele diz que não adianta dar sem